A imagem tá boa, gente. Me avisa aí se tá ruim ou se tá boa a transmissão. Ah, beleza, coraçãozinho já resolve. Se com isso te dá mais tranquilidade de ter um elenco bom, capaz também de suprir a ausência dos titulares. Eu acho que o primeiro tempo começou o futebol, porque as equipes não conseguiram jogar, porque é impossível jogar nesse campo cheio de água. A gente jogou só de ligação direta, como não tinha como. Então, no primeiro tempo não teve quase oportunidade dos dois lados, só a gente teve uma bola só, acho que bateu na trave, não sei. Agora, no segundo tempo, sim, no segundo tempo o campo melhorou e a gente pôs a bola no chão, que é o nosso forte, a gente saiu trocando bola de trás, tivemos algumas oportunidades. E o Gabriel é um jogador que é muito interessante porque ele se adapta em qualquer lugar. Você põe do lado esquerdo, ele se adapta, você põe do lado dele, hoje começou de meia, agora veio para o lado do campo. Então ele é um jogador muito importante, né? Um jogador que... E outro, ele se mexe demais, na recomposição é muito forte, né? Então é um jogador interessante demais. Porque a gente vai precisar de um grupo, né? Então hoje, por exemplo, o Edson foi poupado mesmo, né? Ficou fazendo reforço muscular, mas quarta-feira já volta, então nós estamos fazendo muito certo as coisas, né? Tá poupando os caras na hora certa, mas para isso tem que ter um plantel. Então o Gabriel é um desses caras importantes no elenco. Muricy, só voltando ao problema que aconteceu no primeiro tempo devido à enxurrada, o campo ficou realmente no estado impraticável para o futebol. Você, naquela oportunidade, chegou a pedir a suspensão da partida devido até a tudo que estava acontecendo devido à chuva? Não suspensão da partida, mas tem que parar um pouco. Ele tem, acho que às vezes 30 minutos, não sei quantos percebe. Dá uma parada para enxugar, para ter futebol, porque naquela altura não tinha futebol. Eles tiveram até algum você que parar um pouco, né? Mas aí eu sei que eles querem dar que o jogo precisa, né? Ele deu sorte, ainda bem que depois a chuva parou e aí o campo secou, né? Então eu acho que nesses minutos iniciais, eu acho que no primeiro tempo não teve jogo, né? Teve mais jogo, por isso que a gente estava preocupado, ou seja, uma contusão séria, só chutão. 1-0 Flamengo. Desagradável, até para quem está ali participando é desagradável. Você gostou do rendimento do time ou valeu pelo resultado? Você falando do rendimento da equipe? Não, o rendimento melhorou, a gente criou várias oportunidades, teve a posse de bola mesmo no campo molhado. Deu para jogar, ou seja, pelo lado direito voltamos a criar oportunidades, que é o nosso forte. Então o time nesse momento tem muito bem. Queria que você falasse também, Muricy, principalmente nessa atuação do Alan Patrick, que é o partida e voltou a equipe hoje nessa partida contra a equipe do Flamengo, contra a equipe do Madureira, o jogador Alan Patrick. Mais ou menos, uma chegada do Alan Patrick. Justamente esse tipo de jogador também, como o Edson, a gente está cuidando muito dele, porque é outro jogador que estava com um equilíbrio muscular muito grande, e ele está voltando pouco a pouco, e Ai, obrigada, a tava querendo gente saber. relacionou ele e infelizmente também ficou bifado, e estava com dificuldade, mas nesse tipo de jogo é importante, ele entrou de qualidade, porque o campo também melhorou, então a gente arriscou. Se tivesse no primeiro tempo, eu não ia arriscar um jogador como esse, porque não tinha nenhuma condições. Um jogador que põe a bola no chão, que não enxerga bem o jogo, né, que ganha a bola, né? Mas ainda está longe, né, de estar jogando, iniciando uma partida, porque ficou muito tempo e a gente está com cuidado muito grande com esses jogadores, a gente está cuidando deles. Então mas ele voltou, entrou pouco tempo e acho que ele movimentou bem. Hoje foi um jogo com gramado bastante pesado no primeiro tempo, e já visando a Falando aí do próxima jogo partida, o pesado, teve a oportunidade de A gente observar vai esse time tentando, né? Brasil. Você conhece aquele estádio lá, o Batistão? Você conhece o Batistão, conhece as condições do gramado da equipe do Flamengo e enfrentará o Confiança no próximo quarta-feira, fora aí pela Copa do Brasil. Técnico Muricy falando aqui também, né? Bom, eu já estive lá, eu trabalhei algumas vezes lá em Sergipe, já boa, migração gramado, o cara também é muito bom. Então a gente não vê assim nada excepcional, os hotéis também, ou seja, está tudo programado, né?
A única coisa é que a gente está muito seguido, né? Jogo, viagem, nós estamos tomando cuidado com alguns jogadores, porque preocupa. Peraí que eu vou tentar melhorar a posição aqui. Aguenta aí, gente, aguenta aí. Confiança, com certeza as informações são boas em relação ao estádio, ao gramado, que é muito bom, né? Em relação ao time também, a gente está atento, a gente tem as imagens do time, tem informações, né? Hoje é muito importante isso. A gente espera fazer um bom jogo lá. Como disse, boa noite ainda sobre a Copa do Brasil. Como é que você avalia essa competição que todos sabem que dá uma vaga na Libertadores da América, né? Mas é um jogo que você tem logo na mesma semana, no final de semana, um Fla-Flu pela frente, né? O grande problema nosso nesse começo do ano está sendo isso, né? Nosso calendário está sendo muito apertado, né? E não é só o calendário, né? O problema é a gente se mexe demais, né? A gente fica em casa. Isso preocupa um pouco, não só na parte física, na parte mental também, porque a gente foi para Brasília, o avião quase que desceu, depois não desceu mais, então isso aí mexe com todo mundo, cara. Eu não suporto avião, né? Então eu passei lá, mas isso preocupa um pouco a gente. Agora, como a nossa estrutura melhorou muito, né? A nossa recuperação está sendo boa, ou seja, os aparelhos que nós temos no CT, os profissionais que estão no CT, e as informações, nós estamos respeitando muitas informações. É importante ganhar, mas não estamos fazendo qualquer coisa para ganhar, ou seja, expondo os jogadores. Né? Hoje o Everton podia ter jogado, mas podia ter uma lesão, porque tem muito tempo sem jogar, jogou 2 jogos seguidos, estava com dores, né, cansaço, não dores, algum nervo, alguma coisa muscular, e precisava fazer esse reforço. Né? Então, quarta ele já volta. Então, nós estamos fazendo bem essa coisa. Tomara que continue nesse ritmo, a gente sem perder jogadores, porque a gente vai precisar de todo mundo. E a importância da Copa do Brasil? A importância é um campeonato diferente, um campeonato que a gente vai medir força com outros estados que a gente há muito tempo não vai. Eu acho legal isso da Copa do Brasil, que a participação de outros estados que não tem chance, né? Eles estão na Série D, eles não estão nem na Série, a gente vê pouco esses lugares, né? Então é importante, né, para a gente ter uma ideia, de repente você vai ver um jogador, isso é interessante demais. Agora, Maurício, até mais ou menos essas seleções nacionais começam a disputar a Copa do Brasil. Nesse início, a diferença de elenco ainda é muito grande dessas equipes iniciais que nós estamos falando. A gente faz escolher as equipes mais tradicionais, Copa do Brasil. Como você vê esse elenco do Flamengo vai estar forte com essa competição, até porque essa responsabilidade real e a forma do Flamengo jogar no Flamengo entra forte. A gente tem um bom time, a gente tem realmente um bom plantel, claro que ainda a gente está longe, mas a gente é consistente. Hoje mesmo quase não sofremos, mas outro dia conseguimos sofrer um pouco. Então é isso que a gente está buscando, um time consistente e que tenha uma maneira de jogar que pode jogar em casa ou fora, porque a gente só vai jogar fora. Então a gente tem que ter uma maneira única de jogar e os jogadores estão entendendo isso, estão comprando essa ideia. Mas ainda está longe, claro. Todos os times, né? Não é só o Flamengo, tem muita coisa para arrumar ainda porque esse começo da temporada. Por isso, Romário, seria precipitado dizer que o Flamengo pode ter até um jogador poupado, outro, até mesmo um time alternativo contra a defesa? Não, alternativo não, porque o jogo é muito sério, todos os jogos também são sérios. A grande vantagem que a gente está tendo nesse jogo aqui de sábado é que ele tem um dia a mais. Foi ruim do dia que nós jogamos na quarta e jogamos no sábado. Isso aí pra gente é terrível, porque a gente viaja. A gente viaja e você não dorme, você não descansa, você não recupera o atleta, né? Agora esse jogo aqui é diferente porque é jogo de sábado e é perto do Rio, você daqui a pouco está em casa. Isso facilita bastante a nossa recuperação. Amanhã tem um dia de folga com a família, também é importante. Então é um jogo que entra com força máxima. É claro que com força máxima é o que nós vamos fazendo. Se a comissão técnica, o fisiologista, os médicos acharem, o preparador físico, acharem que tem algum jogador no risco, a gente tira. A gente está fazendo muito bem isso, dando certo. Por isso que a gente tem, por isso que eu tenho esse investimento que nós tivemos em estrutura. Então nós estamos usando demais. Se algum jogador acusar que não tem condições nos exames, isso que os exames estão mostrando, por exemplo, o exame do Edson estava muito alto, secar ele. Então a gente vai afastar, mas se não, não é força máxima, porque a gente tem um dia a mais.
Muricy, ao mesmo tempo que você tem feito o rodízio, em alguns jogos como hoje, só fez uma ou duas substituições, é opção sua de estar gostando do time, entrosamento? O que você pode explicar? É que a gente não tinha assim muitas opções, por exemplo, a gente queria tirar o Gabriel, que é um jogador que estava esgotado, já pediu para sair umas 3, 4 vezes. Só que ele faz um corredor muito bem, a gente não tinha. Hoje os jogadores faziam esse corredor, que era um corredor forte pelo lado esquerdo deles. O lado esquerdo do Madureira é muito forte, então até que eles criaram a maioria de oportunidades da vida. Então a gente não mudou muito porque os jogadores que nós tínhamos, nos que estávamos jogando, a gente não ia mudar muito a maneira do time jogar. Então a gente preferiu deixar esse time. E também estávamos descansados, estávamos bem. Conversando do jogo, no vestiário também no intervalo, então acho que não aconteceu nada em relação a isso, mas a opção foi mais por a gente não ter jogadores hoje, tipo Ederson, tipo Everton, que é um jogador que joga pela beirada, então é isso que aconteceu, mas deu para poupar aqui um pouco para jogar, e o Gabriel realmente não é uma surpresa, é um garoto que está subindo muito. Mais uma dúvida do torcedor mesmo que a gente vê na rede social, a gente vê muitos jogadores treinando, eles treinam muito bola parada, treinam muito pênalti, e é o Sheik normalmente tem batido. É uma determinação sua ou os jogadores dentro de campo que decidem quem momento vai bater? Não é time lá da esquina não, cara. Aqui tudo que acontece é o treinador que fala. Se não sair um escanteio lá, fala, quem bate? Vai ser, vai ele, vai o coelho. É assim, cara, tá determinado lá no telão da seleção. Tá lá. O que você faz, o que eu faço, o que ele faz, porque não é assim. E como é que a gente tira a dúvida? Treinamento. Então, os treinamentos faz a diferença no jogo, não nos pênaltis. Os que treinaram melhor essa semana foi o Sheik e o Gabriel. O Gabriel também é muito seguro para bater. Aí na primeira opção é o Sheik, porque tem um pouco mais de experiência. Então a gente tira por aí. Mas está definido já, está definido desde quando a gente sai da consideração que vai bater o pênalti. Tanto que quando saiu o pênalti, ninguém pegou a bola. Só foi o Sheik que foi direto, porque estava definido. Muricy, você tem comentado sobre a questão das viagens e etc. Vai ter um tratamento maior na Copa do Brasil para poder eliminar o jogo de volta? Olha, a gente tem que... Nós temos que classificar para a próxima fase. Esse é o pensamento, como nós fizemos agora na Liga, né? Nós passamos de fase, classificamos, esse é o objetivo nosso. E o objetivo é para passar nessa próxima fase, não sei como é que vai ser. Porque essa conversa, eu tenho um pouco de experiência no futebol, a gente dá muita arma para o adversário, né? Então a gente respeita muito o adversário, nós vamos lá para jogar. Se tiver o segundo jogo, nós vamos para o segundo jogo, porque é o regulamento e nós precisamos classificar, agora não sei como. Mais alguma pergunta? Não, terminou, né? Registro. Você esperou. O chefe falou, não vai ser um time de reservas. Pronto, quem tinha me pedido para fazer a pergunta sobre a Copa do Brasil, eu fiz. Vocês chegaram a ouvir? Alguém viu? Bom, isso aqui é quando acaba a coletiva, viu, gente? Aí, ó. Bom, tô indo embora, obrigada pela companhia. Tá? Vou dar uma desligada aqui agora para poder voltar, senão eu ando ou tropeço, né? Mostra pra você. E se eu tiver descabelada? Hein? Vamos ver, ó, se eu tiver descabelada eu vou esconder aqui, hein? Oi, gente, sou eu. Obrigada pela companhia. Dizia aquela personagem de novela, não é brinquedo, não. Valeu, gente, obrigada. Tô indo agora para Resende, passar o domingo lá à noite e amanhã a gente está de volta para acompanhar Botafogo e Fluminense. Valeu, gente, obrigada pela companhia. Primeira Liga, Flamengo e Atlético Paranaense. Ih, não quero desligar esse negócio. Vou tentar desligar aqui. Vamos lá. Enquanto eu tento desligar, a gente vai andando por aqui. E baseado em toda a tecnologia que você investiu, ainda define o time para enfrentar a confiança, né, Wagner? Por lá? Tá, tô tentando desligar. Enquanto esse negócio não desliga, a gente vai andando. Aí. Estamos indo para a sala de imprensa, tá? Tô tentando desligar esse negócio.